Jó, capítulo 22, versículo 21. Jó, capítulo 22, versículo 21. Eu tenho preparado essa mensagem há alguns dias e, estranhamente, quando eu baixei ela no meu celular, ela não estava do mesmo jeito que está lá no computador. Geralmente ele atualiza, mas se alguma parte da mensagem eu omitir aqui nessa noite, em outro momento a gente compartilha com os irmãos. Nós, com a parte que nós temos aqui, mais o que anotamos de cabeça, vamos receber de Deus aquilo que Ele tem para falar conosco. Quem encontrou diz amém. Amém. Glória a Deus. Jó capítulo 22, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: reconcilia-te, pois, com Ele, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Ó Deus, essa é a Tua palavra, Senhor, esse é o Teu momento. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos, ó Pai, ouvir aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, para nos instruir nessa noite. Alimenta, ó Deus, a nossa alma, o nosso espírito com o pão que é descido do céu, ó Deus. Nos instrui nessa noite. Fala ao nosso coração poderosamente, pois nós cremos em Ti, dependemos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O livro de Jó, ele é um diálogo. A maior parte do livro é um diálogo entre Jó e 3 amigos dele. Parte do início do livro acontecem coisas do reino espiritual, do mundo espiritual, o diálogo entre Deus e o diabo a respeito de Jó. E no fim do livro ele aparece um quarto amigo que dá a palavra final a respeito do que ele acha sobre Jó. E finalmente a experiência que Jó tem com Deus e a restituição de todos os seus bens, de tudo que ele perdeu. E nesse capítulo, pontualmente, no capítulo 22, nós ouvimos o terceiro discurso de Elifaz. Nós sabemos que aquilo que esses amigos de Jó falaram para Jó, na sua maior parte, não se enquadrava com a vida de Jó, porque Jó recebeu o testemunho do próprio Deus de que ele era justo. E os amigos dele insistiam em não reconhecer que Jó era justo, que Jó não estava passando por aquela adversidade por conta do pecado, por conta de qualquer desobediência ou afastamento da vontade de Deus. Não, Jó estava passando por aqueles momentos difíceis na vida dele, porque aquilo iria levá-lo a um encontro com Deus, iria levá-lo a uma experiência mais próxima de Deus. Tanto que o próprio Jó admite no final do livro, dizendo: os meus olhos agora te veem. Antes eu só ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem, eu agora conheço ao Senhor. Mas nós vamos nos ater ao que diz esse versículo. Eu vi esse mesmo versículo em diferentes versões, e cada uma delas traz uma compreensão profunda dessa palavra. Na versão Almeida, revista e corrigida, que talvez seja uma versão bastante comum aí entre os irmãos, ele diz o seguinte: une-te, pois, a Deus, e tem paz,
e assim te sobrevirá o bem. Ele fala de união, ele fala de unidade com Deus. Na versão Nova Linguagem de hoje, ele diz o seguinte: Jó, faça as pazes com Deus, deixe de tratá-lo como inimigo, e assim ele dará a você tudo o que há de bom. A versão na linguagem de hoje foi duro com Jó, né? Ele diz: olha, faça as pazes com Deus e não trate ele como inimigo. Na versão Almeida Revista e Atualizada, que foi a que nós lemos, ele diz: reconcilia-te, né? Ele foi mais ameno nas palavras: reconcilia-te com Deus. Na versão Viva, ele diz o seguinte: por isso, Jó, pare de discutir com Deus, faça as pazes com Ele e ficará em paz consigo mesmo, terá tranquilidade e alegria novamente. Pare de discutir com Deus. Eu acho que essa versão Viva talvez tenha sido uma das mais felizes na tradução, né? Verdadeiramente a gente percebe nos textos do livro de Jó que verdadeiramente ele discutia com Deus. Ele não com as suas palavras, em nenhum momento ele blasfemou contra Deus, mas ele questionava, ele discutia, ele argumentava com Deus de forma bem contundente, né? No capítulo seguinte ele diz: olha, eu gostaria de ir até o tribunal dele, e lá eu exporia os meus argumentos. Olha só o que Jó estava querendo fazer. Ele queria entrar no tribunal de Deus e diante de Deus argumentar, se defender, se justificar diante do Todo-Poderoso. Jó estava achando que era a última bolacha do pacote, né? Na versão NVI, ele diz o seguinte: sujeite-se a Deus, fique em paz com Ele, e a prosperidade virá sobre você. Cada versão desse mesmo versículo 21 é uma mais linda do que a outra. Quando ele expõe, né, essa palavra, talvez não, com certeza para Jó elas não eram merecidas. Jó não merecia ouvir aquilo que Elifaz está dizendo aqui. Mas quando eu parei e prestei bastante atenção no que Elifaz está falando, ele estava falando verdades. Ele estava falando coisas certas, coisas corretas. Talvez não para Jó, porque não cabia para Jó, mas cabe para muitos de nós aqui. Aquilo que Elifaz expõe no seu discurso a respeito de Jó se enquadra muito bem na nossa vida. Na vida de Jó não, mas na nossa sim. Quando ele diz reconcilia-te com Deus, ele nos leva a uma compreensão de que a comunhão com Deus em algum momento caiu, em algum momento se perdeu. A de Jó, não, mas a da humanidade, sim. A de muitos de nós, sim. Ele nos mostra de forma indireta, de forma discreta nesse texto, dizendo: olha, reconcilie-te com Deus, ou seja, a comunhão que você tinha com Deus em algum momento da sua trajetória foi perdida. Quando nós lemos esse texto, não tem como não lembrar de Adão. A Bíblia diz que Adão foi criado e a cada tarde o próprio Deus descia no jardim e passeava pelo jardim, entre as plantas do jardim, à procura de Adão. E quando ele se encontrava com Adão, ele tinha diálogos com Adão. Eles passavam a tarde juntos, eles conversavam,
Eles tinham comunhão. Havia o privilégio de Adão de desfrutar da presença de Deus no virar de cada tarde, no entardecer de cada dia. Deus sentava-se com Adão de forma muito particular, de forma muito íntima, de forma muito privada, e Adão podia desfrutar dessa comunhão. Até que um dia Adão caiu. E nós não vamos entrar nos detalhes da queda, né? A serpente, a mulher, aquela história toda, os irmãos já sabem. O que eu quero tratar apenas é de reconciliação nessa mensagem. E aí o que acontece depois que Adão cai? Com Deus não acontece nada, porque no mesmo horário Deus desce no jardim e procura Adão mais uma vez, como sempre fez. Mas com Adão as coisas estavam diferentes. Misteriosamente ele descobriu que estava nu. Misteriosamente ele descobriu a sua vergonha. Misteriosamente ele se sentiu envergonhado, coisa que ele nunca havia experimentado. Era um sentimento que não havia passado pelo coração de Adão em nenhum momento da sua existência. Mas a partir da queda, ele passou a sentir vergonha. E é exatamente esse o plano do inimigo até hoje. Ele não mudou a estratégia dele. O modus operandi é exatamente o mesmo. Ele te faz cair para depois te envergonhar. Mas Deus agiu exatamente da mesma forma como sempre agiu. E Adão diz: eu ouvi a tua voz, eu ouvi o teu som passeando pelo jardim e me escondi, porque estava nu. Quando ele diz, reconcilia-te com Deus, ele está querendo dizer: olha, houve um momento em que a comunhão foi perdida. Houve um momento em que a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, a proximidade com Deus, o diálogo no fim da tarde com Deus parou de acontecer. E isso acontece na vida de muitas pessoas na igreja. Deus continua vindo no cair da tarde, todos os dias, à procura de um diálogo com cada um de nós, e Ele não está tendo esse diálogo. Glória a Deus. A comunhão se perdeu. Existe a necessidade de uma reconciliação. Existe uma necessidade de uma união, como diz o tradutor da Almeida, Revista e Corrigida. Uma união com Deus. Nós sabemos que do ponto de vista da humanidade, o rompimento da união com Deus, da comunhão com Deus, aconteceu a partir da queda de Adão. E ela continuou, como diz o salmista: não há quem faça o bem, nenhum sequer. Todas as pessoas são caídas. Todas as pessoas mantiveram o erro de Adão. Todos os seres humanos, com exceção de Jesus Cristo, o inculpável e o impecável. O próprio apóstolo Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele ainda diz que Deus, na carta aos Romanos, ele diz que Deus encerrou todos debaixo do pecado, para com todos agir de misericórdia. Quando ele fala que Jó precisa reconciliar-se com Deus, ele nos mostra que não Jó, mas muitos de nós precisamos nos reconciliar com Deus também.
a necessidade da reconciliação é real, é presente na vida de muitos de nós na igreja. Precisamos nos reconciliar com Ele. Deus está esperando a reconciliação de muitos de nós para poder ter comunhão conosco mais uma vez. Nós percebemos pelo texto de Gênesis que a parte de Deus Ele sempre faz, sabe? Adão caiu, mas Deus estava lá no fim da tarde. Ele já sabia que Adão tinha caído, mas Ele estava lá. Ele foi do mesmo jeito. Deus, Ele sempre tomou a iniciativa de resgatar o homem do pecado. Foi Ele quem sacrificou o primeiro animal para cobrir a vergonha de Adão e Eva. As roupas que eles vestiram foram peles de animais, as primeiras roupas. Então algum animal morreu para cobrir Adão e Eva. O próprio Deus fez as roupas de pele para ele. O primeiro sacrifício foi feito pelo próprio Deus. O último sacrifício também foi feito pelo próprio Deus. O sacrifício eterno, aquele que nós fazemos menção nessa noite de ceia. O sacrifício feito por Jesus Cristo. O próprio Deus providenciou a salvação para o homem, porque Ele continua vindo no cair da tarde para ter comunhão conosco. E Ele providenciou Jesus Cristo para que essa comunhão, para que essa reconciliação fosse feita. Uma vez eu preguei aqui sobre o ministério da reconciliação. Não é disso que essa mensagem trata. Naquela mensagem eu falava que nós temos como responsabilidade de cristãos de contribuir, de colaborar na reconciliação das outras pessoas, assim como nós somos reconciliados, e nos foi dado o ministério da reconciliação. Nessa mensagem nós não estamos tratando do ministério da reconciliação dito por Paulo na carta aos Coríntios, nós estamos falando da nossa reconciliação. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, o próprio Deus estava dizendo: você não consegue reconciliar-se comigo, portanto eu estou providenciando um meio para que essa reconciliação aconteça. Deus, Ele sempre faz a parte dele. Nós precisamos fazer a nossa parte. Ele desceu no cair da tarde para falar com Adão. E a nossa atitude não deve ser a mesma de Adão. Ele fez a parte dele em descer. Nós precisamos fazer a nossa, em não fugir da presença dele, em não nos esconder atrás das árvores, em não transferirmos a culpa. Foi a mulher que tu me deste, foi a serpente que me enganou. A serpente, o símbolo do próprio diabo, vai jogar a culpa em quem? Mas se houvesse, certamente também transferiria a culpa. Então nosso papel nessa reconciliação é colaborar, contribuir para que este sacrifício faça sentido na nossa vida. Que possamos viver esse sacrifício de reconciliação que foi feito na cruz do Calvário eternamente por nós. É interessante que nós dividimos essa mensagem em dois grandes pontos. O primeiro fala da queda, da necessidade da reconciliação. Mas o próprio Elifaz, apesar de injustamente mandar Jó se reconciliar com Deus, ele começa a descrever uma lista extraordinária de bênçãos que são decorrentes da reconciliação com Deus. E eu senti muita alegria quando eu vi esse texto. A começar no versículo 22, ele diz o seguinte: aceita, peço-te, a lei da sua boca, e põe as suas palavras
no coração. Ele começa a dar uma cartilha sobre como faça isso. Atente para a palavra da sua boca, atente para a sua lei, e coloque a palavra da sua boca no seu coração. Não há reconciliação com Deus sem mergulharmos profundamente na palavra dele. Você pode chorar inúmeras vezes nos cultos, você pode em cada culto vir aqui na frente e fazer uma confissão do Senhor Jesus, mas sem uma verdadeira entrega à palavra de Deus, não haverá reconciliação. A palavra é o meio pelo qual você vai reconciliar-se com Ele através do sacrifício de Cristo. E aí ele segue uma sequência de bênçãos que eu chamei de bênçãos da reconciliação. Eu botei como título dessa mensagem: reconcilia-te com Deus, mas eu acho que eu deveria mudar para as bênçãos da reconciliação, porque do versículo 23 até o versículo 28 ele lista pelo menos 8 bênçãos que são fruto de uma vida reconciliada com Deus. Lá no versículo 23 ele diz que nós seremos edificados. Veja o que ele diz aqui: se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado, será estabelecido. Mas ele ainda faz mais uma exortação: afasta a iniquidade da tua tenda, afasta a iniquidade da tua casa, bota para fora da tua casa aquilo que não agrada a Deus. Lança fora do teu lar aquilo que é o pecado, aquilo que distancia você de Deus. Como você se diz alguém reconciliado com Ele, se a tua casa, se o teu lar não está apartado, afastado da iniquidade? A próxima bênção da reconciliação, ele diz o seguinte: esse aqui é uma bênção, esse aqui a gente está precisando, glória a Deus. Então amontoarás ouro como pó. É muito ouro, viu? E ouro fino, ouro de Ofir, como pedras de ribeiro, como as pedras do ribeiro. A prosperidade vem para as pessoas que estão reconciliadas com Deus. Elas não apenas são estabelecidas, elas não apenas são edificadas, mas elas prosperam. Prosperar no sentido mais amplo da palavra, mais amplo que pudermos ampliar, porque a prosperidade foi muito limitada pela teologia da prosperidade, infelizmente. E teologia da prosperidade é algo que nós não pregamos aqui nessa igreja, graças a Deus. Só a prosperidade bíblica, essa que inventaram não. No versículo 25 ele segue com mais uma bênção. Essa me estremeceu o coração quando eu li. Ele diz: e até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada. Ele praticamente anula o versículo anterior. Olha, você vai ter ouro como pó, você vai ter ouro fino como pedras num ribeiro. Mas no versículo 5 ele simplesmente arrasa com tudo. Ele diz: até o Todo-Poderoso vai ser para você como ouro. Ou seja, quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus não precisa de outra coisa. A única coisa que você verdadeiramente precisa na sua vida é de Deus. Até o Todo-Poderoso será por ouro para você. Quem tem Deus nem precisa de dinheiro. Quem tem Deus tem tudo. Esta é uma bênção da reconciliação. Reconcilia-te, pois, com Deus. Reconcilia-te, pois, com Deus.
No versículo 26 ele segue com mais uma bênção: o deleite. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso. Você vai se sentir bem. Você vai sentir regozijo em Deus. Você vai sentir alegria em Deus. Eu não sei se acontece com vocês, mas eventualmente eu começo a rir de alegria sem absolutamente nenhum motivo aparente, simplesmente porque Deus se faz presente e a alegria flui. Isso se chama deleitar-se em Deus. Ainda no versículo 26 ele traz mais uma bênção da reconciliação. Ele diz: e levantarás o teu rosto para o teu Deus. Quando você se reconcilia com Deus, você passa a andar de cabeça erguida. Você não tem mais do que se envergonhar, porque as tuas iniquidades foram perdoadas. Os teus pecados foram lançados no mais fundo do mar, e lá Ele se esqueceu. Não importa se você não se esqueceu, se os teus acusadores não esqueceram, mas Ele se esqueceu. E a única pessoa que importa não lembrar dos seus pecados é Ele. Qualquer pessoa pode lembrar dos nossos pecados, até nós mesmos. Enquanto Deus não se lembrar deles, está tudo certo. O nosso lugar está garantido no céu, porque o Senhor se esqueceu dos nossos pecados. Esta é mais uma bênção da reconciliação. Andar de cabeça erguida, andar com o rosto levantado. Você tem um Deus grande, você tem um Deus tremendo. Você não tem motivos para andar de cabeça baixa. Você não tem motivos para se sentir humilhado. Você não tem motivos para se sentir menor do que o seu irmão, e nem maior. Cuidado. Você precisa andar de cabeça erguida, porque você é alguém reconciliado com Deus. No versículo 27, ele nos promete mais uma bênção da reconciliação. Orações atendidas, orações ouvidas. O versículo 27 diz o seguinte: tu orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagará os teus votos. Aleluia. Ter as orações ouvidas por Deus é melhor do que cheques assinados em branco. Porque as orações podem alcançar o infinito, o impossível. Não há dinheiro que compre algumas curas. Não há dinheiro que compre libertações. Não há dinheiro que compre o céu. Mas as orações podem alcançar essas coisas através da reconciliação gerada pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Orações ouvidas é mais uma bênção da reconciliação. No versículo 28 ele diz: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme. Firmeza naquilo que nós nos propomos a fazer. A bênção de Deus naquilo que nós colocamos a nossa mão. A bênção de Deus nos nossos negócios, nas nossas atividades, naquilo que nós estamos fazendo. É mais uma bênção da reconciliação. Glória a Deus. Ele se falou comigo, sabe? Negócios firmes. Nesse tempo de crise, de instabilidade, os clientes fugindo pelos dedos, nós lemos uma palavra dessa, de que quando nós somos reconciliados com Deus, nossos negócios são firmes nele. É algo maravilhoso de se ouvir. Aleluia. É planos de saúde sem limites.
E a penúltima bênção da reconciliação, a penúltima é essa dos negócios firmes. A última bênção da reconciliação que nós anotamos é luz para o nosso caminho. Ele diz o seguinte, ainda no versículo 28: e a luz brilhará em teu caminho. Quem anda na luz não tropeça. A Bíblia diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Quando nos reconciliamos com Deus e vivemos na sua palavra, o nosso caminho está iluminado por Ele. Que nós possamos viver constantemente, sem vacilar, sempre reconciliados com Ele. A reconciliação foi providenciada por Ele e nós estamos desfrutando dessa reconciliação. Que nós possamos ter essa comunhão e essa intimidade com Ele no cair da tarde. E não importa se o teu cair da tarde acontece em outra hora do dia, isso é metafórico, isso é simbólico. Deus escolheu o cair da tarde para falar com Adão, para ter comunhão com ele. Se vocês acertaram outro horário aí, que seja esse outro horário, mas que o sentido dessa palavra seja real e vivo na nossa vida. Que no cair da tarde Ele venha ter comunhão conosco e nós com Ele, assim como tinha Adão antes da queda. E assim Deus continuou ouvindo, pelo menos no primeiro dia da queda. Depois eles foram expulsos do paraíso, mas mesmo caído, Deus continuou fiel a Adão. Ele veio como sempre se propôs a vir. É por isso que a Bíblia diz: mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Aleluia! É claro esse texto, é claro essa passagem no texto de Adão, na vida de Adão. Deus continuou fiel com ele. Mesmo ele tendo caído, Deus estava lá, no horário marcado, no lugar combinado, para ter comunhão com Adão. Comunhão que já havia se perdido pelo pecado. Que o Senhor nos ensine a importância da reconciliação e as bênçãos que vêm por vivermos reconciliados com Ele. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Eu gostaria de perguntar se nessa noite existe alguém que deseja entregar sua vida para Jesus. Se existe alguém que precisa se reconciliar com Ele. Se alguém que necessita dessa mesma intimidade. De alguém que em algum momento perdeu esta comunhão. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. 4 vidas reconciliadas. Amém. Amada amada igreja, paz do Senhor Jesus. Logo cedo, irmão, nós estávamos aqui zerando a igreja e essas irmãs entraram por essas portas. Era 6 horas. Eu abri a igreja, elas falaram alguma coisa comigo e eu falei: hoje é noite de reconciliação na vida de vocês. O Espírito Santo de Deus, ele testifica a igreja. E estava aqui a pastora Linda, né? A irmã Neide também pediu para elas falarem comigo. E eu ali dei apenas essa palavra: essa noite é noite de reconciliação. E ela disse: irmã, eu quero me reconciliar com o Senhor. E aqui está essas vidas para Jesus, que a igreja possa
interceder e saber que o Espírito Santo de Deus está neste lugar cuidando. Muitas vezes nós perdemos as forças, achamos até que Deus não é na nossa vida, que Deus não está mais nos vendo, mas o Senhor permanece firme na sua igreja, porque diz a palavra do Senhor que as portas do inferno, ela não prevalecerá contra a sua igreja. E se você está passando por dificuldade, sendo amassado, pisado, é porque Deus, Ele quer te dar frutos. Porque só isso que vai subir é o fruto da salvação em Cristo Jesus. Aleluia. O Senhor é quem faz isso. Amém. Aleluia. Irmãos, nós vamos orar por eles, apresentando essas 4 vidas que estão se reconciliando com o Senhor nessa noite. Amém? Todos estendam a mão para cá. Ó Deus bendito, que o Senhor possa firmar os pés de cada uma dessas pessoas nos teus caminhos, ó Deus. Coloca, Senhor, nos caminhos deles, ó Deus, as pessoas certas para fortalecerem, para ajudarem na caminhada. Deus bendito, no poder e na autoridade do poderoso nome de Jesus, que todas as ciladas do inimigo sejam desfeitas, que todos os laços do inimigo, ó Pai, sejam destruídos pelo Teu poder. Ó Santo Deus, que o nome dessas pessoas esteja escrito no livro da vida, para a glória do Teu nome. Amém. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos queridos, nós vamos dar os avisos na vida dos varões, na vida da CIB, das irmãs, e que todos os departamentos, Senhor, estejam enganjados para abençoar esse dia, tanto na sexta como no sábado e no domingo. Nós te pedimos em nome de Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as ricas consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E atenção, orando sempre pelo nosso estado. Chegar em casa, ore para que não seja deflagrada nenhuma greve, em nome de Jesus. Ore pelo nosso governo que está exposto sobre as nossas vidas, para que Deus possa abençoar esse estado e nós possamos ter a segurança do alto, mas também fazer a nossa parte, porque Jesus disse assim: orai e vigiai. Deus abençoe.